Olá, meu nome é Antônio Carlos, eu sou professor da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais e hoje nós vamos falar um pouco sobre os conteúdos apresentados no Plano de Estudo Tutorado, terceiro ano do ensino médio, no seu volume 1, para a primeira semana. Nessa primeira semana, o eixo temático a ser estudado é os cenários da globalização e fragmentação. O tema que nós vamos estudar será as novas fronteiras do capitalismo global, os territórios na nova regionalização ou nas novas regionalizações. O tópico será globalização e regionalização. Dentre as habilidades que nós esperamos que vocês venham concretizar com esta aula estão reconhecer as novas ordens e desordens política, econômica, cultural, decorrentes das relações de poder em diferentes formas de regionalização do espaço mundial, tais como blocos econômicos, aglomerados de exclusão asiático, africano, latino-americano, territórios múltiplos do terrorismo e do genocídio. Os conteúdos relacionados, nós vamos estudar nova ordem mundial, o enfraquecimento das antigas potências e a descolonização, o mundo bipolar e a ordem econômica dos megablocos, ou também chamados de megablocos econômicos. Lembrando que nós temos alguns conteúdos interdisciplinares, com habilidades também interdisciplinares, com outras áreas das ciências humanas, que representam aí atores importantes no processo de transformação e delimitação do espaço geográfico. Qual será o tema desta aula? A nova ordem mundial. Esperamos que por esta aula você vai entender o que na geografia e na história nós chamamos de nova ordem mundial. E perceber que a nova organização das nações após o mundo da Guerra Fria intensificou as relações entre as nações, entre os povos, de forma que vivemos num mundo mais globalizado, onde as pessoas circulam com suas mercadorias e serviços. Faz necessário, então, nós entendermos sobre alguns conceitos importantes dessa nova fase, a chamada nova ordem mundial. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, nós tivemos, então, uma reorganização do espaço mundial, baseado na bipolaridade. O que é bipolaridade? Bi vem de dois, polaridade, polos. Então, nós estamos falando de dois polos. Que polos são esses? Dois polos econômicos e políticos diferenciados, com sistemas completamente opostos. Então, de um lado, nós temos um polo representado pelos Estados Unidos. Do outro lado, nós temos a União Soviética representando, então, o socialismo. Então, capitalismo versus socialismo nesse mundo bipolar. Esta época também ficou conhecida como Velha Ordem Mundial, onde a ordem estava basicamente focada na bipolaridade desses dois polos políticos e econômicos. Porém, com o final dessa Guerra Fria, iniciou-se então uma nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, que nós chamamos de globalização, está baseada não mais na bipolaridade, mas sim na multipolaridade, ou seja, multivários, polaridade, polos, vários polos de poder econômico, político, social, cultural, entre outros. A ordem multipolar, defendida por vários historiadores e geógrafos, dita que o poder estaria dividido entre os países, como Alemanha, Estados Unidos, Japão, China, Índia, Brasil, entre outros. Ou seja, nós estamos falando de um período realmente multipolar, com vários polos de influência política. No entanto, essa mudança de uma ordem que era bipolar na velha ordem mundial passa para uma multipolar. No que se refere a uma ordem cultural e militar, considera-se que existe uma ordem unipolar. Nós temos, então, os Estados Unidos liderando essa ordem unipolar, ou seja, um único polo. Então, por um lado, nós temos, sim, vários polos
de influência regional. Porém, dependendo do ângulo que você fizer a análise, você vai ter então um mundo ainda bipolar, ou multipolar, ou unipolar. Por isso que esse conceito ainda enfrenta várias críticas. Um pouco sobre blocos econômicos. Apesar da criação dos blocos econômicos se remeterem à década de 1950, lá na formação da Benelux, né, um bloco econômico aí, de comércio internacional entre alguns países europeus, no caso da Bélgica, Holanda e Luxemburgo, criado então nesse referido ano. Só que no pós-Guerra Fria, esses blocos econômicos ganharam mais importância diante do consequente aumento da competitividade, principalmente comercial, tecnológica. A expansão da globalização e do neoliberalismo foi necessária a criação então de blocos de cunho econômico como forma de proteção e fortalecimento econômico. O conceito do neoliberalismo se faz presente cada vez mais então nesse momento de criação dos blocos econômicos. E os principais blocos econômicos atuais nós temos a União Europeia, o Mercosul, NAFTA, a APEC, a globalização e o neoliberalismo. Outra importante consequência no final da Guerra Fria foi o crescimento e fortalecimento do processo da globalização, um processo de expansão dos sistemas financeiros internacionais. E isso aconteceu devido às facilidades de transportes. Então, o que vem a ser então a globalização nesse período? A globalização se trata então o período da nova ordem mundial, baseado na multipolaridade, que foca nas conexões existentes entre os países. Então, globalização pode ser sinônimo de conexões, de redes, de interligações. Os países estão cada vez mais interligados, mais próximos, através de vários fatores. Entre eles, o transporte, as tecnologias, os meios de comunicação. E o neoliberalismo, essa política aí neoliberal, começa a crescer e ganha notoriedade, principalmente na década de 80. Expande junto com o crescimento da globalização. O neoliberalismo passa o momento em que a gente novamente é adotado um Estado mínimo, né, como percebido nos governos aí anteriores, Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Nós temos então essa interferência mínima do Estado na economia quando se faz necessário. Essa é a política neoliberal. Um pouco agora sobre a ONU e os seus órgãos supranacionais. A ONU ela foi criada aí no final da Segunda Guerra Mundial e tem como principal objetivo tentar representar todos os povos do mundo. Em busca de quê, gente? Da paz. A ONU tem o principal objetivo aí buscar a paz entre os povos, representar então os direitos humanos e desenvolvimento social e econômico, entre outros objetivos aí. Nesse sentido, a ONU, a Organização das Nações Unidas, possui uma série de subdivisões para tentar então concretizar esses seus objetivos. Nós temos aí a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que tenta regulamentar, controlar, defender as relações comerciais entre os países. Nós temos a OMS, tão falada atualmente nesse período de pandemia, que representa então vários estudos científicos aí voltados para a área da saúde. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional. Então, são algumas subdivisões da ONU para tentar então concretizar os seus objetivos. No entanto, nós temos várias críticas em relação à atuação da ONU nessa busca de seus objetivos, representando interesses econômicos de alguns países apenas, e não efetivamente de todos os países do mundo e de seus grupos étnicos. É uma crítica que a ONU vem sofrendo constantemente devido aí à participação política de alguns estados na sua gestão e na sua estrutura. Queridos alunos, essa foi a nossa aula aí da primeira semana para vocês do terceiro ano, e eu espero que vocês tenham entendido da matéria. Nós temos aí depois uma atividade a ser feita. Curta o nosso canal, comente, se inscreva, compartilhe com seus colegas esse vídeo para que eles possam entender o conteúdo que está diretamente ao seu PET. Professor Antônio Carlos,
O meu muito obrigado.